Bom dia a todos. Não vou ficar em pé depois do que o professor colocou ali. Tá? A imagem que o Alexandre trouxe, acho que desconcertou um pouco ou muito do que nós tínhamos em mente. Eu quero só fazer um exercício agora. Vocês podem fechar os olhos, por favor? Podem fechar os olhos? Por favor, feche os olhos, só um minutinho só. Só um minutinho. Eu vou só fazer uma pergunta. Eu imagino que vocês não olharam muito para mim, então essa silhueta não está muito gravada na mente de vocês. Mas qual a imagem que fica dessa manhã aqui? Qual a imagem? É a imagem do John Lennon da Silva? Tá bom, pode abrir os olhos. De onde conclui-se que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? O John Lennon, quando estava se expressando ali, ele falou, para mim fazer. Aquele menino, muito provavelmente, em algum momento, pode ter sido levado um pau no bom sentido, todo mau sentido, em língua portuguesa. Mas se não fosse oferecido a ele a possibilidade dele se expressar de outra maneira, onde a gente pudesse enxergar para além da estampa, talvez a gente tivesse perdido um momento de encontro com a nossa emoção, olhar para dentro da gente e descobrir e resgatar coisas que de fato têm valor, que estão para além de uma nota, para além de mensurar quantidade de coisas que se aprende. Acho que uma das grandes ciladas da avaliação é que muitas das vezes a gente fica muito preso a quantificar conhecimento e não se permite um olhar aprofundado para o diamante que o professor colocou ali, que é cada indivíduo, que é irrepetível. Cada ser humano é irrepetível. Tá? Eu não sei, professora, se trarei alguma contribuição, mas pelo menos o título, e gostaria que essa imagem que o Alexandre trouxe, em cima da ideia das inteligências múltiplas que o Gardner nos apresenta, que isso fosse sempre um referencial para a gente que está sempre avaliando. O outro tem mais de uma forma de absorver as informações. O outro tem mais uma forma de dizer como que ele absorveu e o que ele vai fazer com aquilo que ele absorveu. Onde ele vai aplicar. Então que a gente não fique preso, por exemplo, à questão da prova e etc. E tal, mas que olhe o outro como uma possibilidade permanente. Todos os seres humanos são, assim, possibilidades inesgotáveis. Bom, eu trouxe aqui para vocês ali o AVE, né? Só volta aí, AVE avaliação, né? Quer dizer, salve avaliação, no sentido mesmo latino do termo. E o que a gente tem observado é que, nesta manhã, nós estamos indo para além da retórica. A gente não está preso à palavra. A professora Carla, ela fez aqui no final da fala, ela disse, espero ter trazido evidências, você deu caminhos enormes para cada um de nós. E todo mundo até agora tem contado caminhos que vão ser, que serão extremamente úteis para a gente, para a nossa prática enquanto educador. Né? Então, a avaliação ela tem uma função importantíssima. A gente tem que saudar de fato a avaliação. Não existe processo sem que ele seja permanentemente avaliado, reavaliado. Não tem como. Né? Então já estamos para um passo além da retórica. Antes de falar, né, de pontuar, eu vou trazer apenas frases para os senhores. Frases que trazem alguma informação sobre a avaliação. Antes disso, eu quero só fazer uma breve reflexão sobre a prática docente. E aí eu começo com uma frase do Essa de Queiroz, onde ele diz que para ensinar há uma formalidade a cumprir, que é saber. Para ensinar há uma formalidade a cumprir, que é saber. E isso implica necessariamente em investigação, em leitura, em troca de ideias, em momentos como esse.
Quem educa tem que necessariamente saber. Quem ensina tem que saber. Em que pese ser o nosso amigo Augusto Cury, né? Muitos têm um certo olhar meio estranho para ele, mas essa frase dele eu acho interessante. Educar é ser um artesão de personalidade, um poeta da inteligência, um semeador de ideias. E a imagem que me vem de artesão é um indivíduo que está ali com o diamante bruto, né? E ele vai, ele toca esse diamante, ele se dá conta do diamante, ele percebe o outro, e é feito diariamente, é feito aos poucos. Quem educa tem que necessariamente levar o outro em consideração, conhecer o outro, saber do que ele é feito, o que ele traz, o que a gente pode melhorar, que tipo de contribuição você pode trazer para ele se tornar aquele caminho na direção da luz. Todos nós aqui, sempre que há um encontro de pessoas, onde a gente traz as nossas ideias, é inevitável que disso produza luz. Sempre há luz do choque de ideias, onde pessoas dispostas em torno de um mesmo tema, quando elas dão a sua contribuição, o resultado disso é uma explosão de luz. E eu não tenho dúvida de que hoje à tarde, quando vocês se debruçarem sobre o que fazer, vocês terão muitos elementos para isso. O professor Jaime Pinsky, professor de História da Unicamp, ele diz que o pensamento crítico não se sustenta sem leitura. Vício silencioso, lento e profundo. Né? É uma coisa solitária mesmo. A gente se debruça diante do livro e a gente vai se aprofundando, e é triste pensar que a cada ano que passa a gente tem tido menos oportunidade por conta da questão burocrática, de ter que apresentar números, quantidade de resultados, e não adianta, o sistema quantifica mesmo. O grande barato desse encontro, né? Eu estava aqui querendo imaginar sobre como ilustrar a importância desse encontro aqui para mim. E nessa semana o Jô Soares, ele entrevistou o Pierre Cardin. Alguém assistiu? Acho que sou eu que fumo de madrugada. E o Pierre Cardin, que está com 90 anos de idade, e ele mostrou uma coleção da década de 50. Aí o Jô Soares falou: mas isso não se usa. Ele falou: Jô Soares, isso aí é a última moda. Em 1950 não era, mas ali já provocava, apontava caminhos. O Colégio Rui Barbosa, ele é sempre inovador. Às vezes a gente fala assim: pô, mas isso não se operacionaliza. Quem disse que não se operacionaliza? O Colégio Rui Barbosa lança ideias. Então pode ser que hoje à tarde sejam lançadas ideias e alguém vai falar assim: pô, mas isso não se operacionaliza. Quem disse? Se alguém começar, né, sabe-se lá. Sem uma reflexão sobre a mudança contínua e as permanências necessárias, a atividade do professor torna-se insuportável com o passar dos anos. A cada dia que passa, a gente fica muito mais cansado, assustado, com ojeriza. Você dá aula mal barata, agora corrigir essa bíblia de prova não dá para mim. Está difícil, tá difícil. É um fardo. Né? Então, ler, criticar, discutir, reunir-se com outras pessoas interessadas em não morrer profissional e pessoalmente podem ser caminhos para atenuar esse desgaste. O desgaste é uma tendência. É uma tendência. Mas encontros como esses têm que ser revitalizadores. A gente se encontra, se debruça diante de um tema e a gente troca energia, sai fortalecido, leva a imagem do John Lennon da Silva para casa e acredita que o mundo é belo, sim. Se a gente não tiver uma visão romântica sobre a vida, a gente está fadado ao desespero total, ao caos. Né? Próxima aula aí. E aí o nosso amigo Rubem Alves, quando ele diz que a função do professor é dar fome. Queridos, o professor Nilson Machado, ele diz o seguinte: não há competência suficiente quando você lida com alguém que é inapetente.
Se o outro não tem apetite, você pode fazer estripulias. Contar as piadas que eu conto. Tem aqui ex-alunos. Cantar as músicas que a gente canta. Fazer o que tiver que fazer. Mas se o outro não tem apetite, se o outro não vê importância, se ele não tem, usar um termo aqui meio vulgar, tesão por aquilo, ele não fica. Então, uma das funções do professor é gerar apetite no outro. O outro, o aluno, que não é nunca aluno, porque ele não é desprovido de luz, mas que o educando, ele possa sentir desejo, vontade de estar contigo ali durante aqueles períodos, de 50 minutos que seja, que você vai estar com ele. E aí, a minha guru, uma pessoa por quem eu sou apaixonado e sugiro, quem quiser ler, Hannah Arendt. Essa frase é do livro Entre o Passado e o Futuro. Tem vários outros livros dela, a leitura maravilhosa. E ela fazendo uma análise da educação, da crise da educação dos Estados Unidos, ela diz o seguinte: a qualificação do professor consiste em conhecer o mundo e ser capaz de instruir os outros acerca deste. É como se ele fosse um representante de todos os habitantes adultos, apontando os detalhes e dizendo à criança: isso é o nosso mundo. Não tem como você educar sem em algum momento segurar a mão da criança e dizer: olha, o mundo é isso. O mundo é isso. E o que isso tem a ver com avaliação? Se o objeto do nosso encontro hoje era avaliação, né? Passa, evidentemente, por isso, pela avaliação também. Então, quem educa, quem ensina, tem que conhecer do mundo, tem que conhecer o mundo. Não é para dizer por onde percorrer, mas para revelar até alguns perigos do caminho. Existem vários caminhos e alguns com perigos horrorosos. À esquina da nossa escola, o aluno que fica lá no fundo na hora do recreio, o fato é que a gente tem que revelar para o aluno esses perigos, a fim de que ele caminhe com mais segurança e possa cumprir uma função que a natalidade tem. Uma das maiores funções da natalidade, do nascimento, é renovar o mundo. As crianças nascem para renovar o mundo. Por isso que cada ser que nasce tem que ser nutrido de tudo para que ele se realize na vida. Se a gente deixa as crianças largadas, elas vão reproduzir tanto e vão ser destruídas, portanto, pelo mundo.